Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Queria agradecer muito, antes de mais nada, queria agradecer muito vocês por todo o engajamento hoje. Um monte de gente descobriu o perfil e começou a seguir, compartilhou. Olha, eu só tenho a agradecer vocês por todo esse carinho que eu tenho recebido nesses dias. Tantas mensagens, eu não consegui ainda ler todas, foram muitas mensagens mesmo. Eu só tenho a agradecer vocês, tá bom? Então agora vamos correr pra pegar todo o conteúdo de volta, né? Quer dizer, pegar com o Instagram não, né? Mas refazer. Vamos pegando aqui os assuntos que são mais importantes para vocês, que é legal da gente conversar, vamos juntos. E uma hora a gente chega lá, como eu falei na segunda-feira, quem tiver que vir, vai ouvir e é isso aí. A gente segue confiando, né, em Deus, tá bom? Então hoje a Simone Quaresma, meu Deus, eu tô tão emocionada. Hoje a Simone ela já tá aqui, eu vou chamar ela. Mas hoje a gente vai fazer juntas, na verdade ela vai falar, tá, gente? Eu tô só aqui ouvindo junto com vocês, muito feliz. Oi! Oi! Que Tudo bem, meu bem? emoção, que saudades! Saudade! Se mudou, tá longe de mim agora? Ai, que mal, né? Ai, amigo, as vezes que eu ia. Que gostoso, que saudade, Simone. Mas a gente vai se encontrar. Espero vocês aqui logo. Bem-vinda agora nesse novo perfil canal, né, de rasteira do Instagram, mas que bom que eu já tô podendo trazer conteúdo tão rico assim de cara na primeira semana, né? Alô, Simone está aí. Vocês estão vendo a Simone? Oi! Tá aí? A net às vezes me dá umas. Não fica tão bem. Tá bom agora? Tá dando pra ouvir legal? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô. Agora eu tô. Beleza, delícia. Simone, que bom que você Diga, tá. meu bem. Se apresenta aí pro pessoal que não te conhece. Acho muito difícil, mas Gente, boa noite. Eu sou Simone Quaresma, sou casada com o pastor Orébio Quaresma. Temos 4 filhos, 3 já casados e 6 netinhos, 2 com o Senhor e 4 conosco. E nós servimos na Igreja Presbiteriana de Ponta da Areia, no Rio de Janeiro. E meu marido é pastor já há 25 anos e nós trabalhamos com famílias, com casais, com tema de criação de filhos e etc. E é isso, estamos aí, labutando, trabalhando pelo reino. que bom. Eu não sei desativar os comentários, Simone. Tá vendo um monte de. Como é que faz, sabe? Não tem onde está comentar aí? Aí tem 3 pontinhos. Aí tu aperta no 3 pontinhos, é a primeira opção. Ai, meu Deus do céu! Ai, eu adoro quando eu ensino jovens! Tecnologia! Adoro! Mano, aqui, ó. Conseguiu? Pronto! Yeah! Aê! Gente, quem quer fazer perguntas para nós, para Simone, obviamente, pode fazer na perguntinha, na caixinha de ponto de interrogação. Ai, que chique, adorei! Eu não sabia fazer isso. Muito obrigada, Ana. De nada, de nada, de nada. Uma velhinha ensinando uma jovem tecnologia. Adoro! E a Ana que me a Ana, minha assistente. Tá, ô Simone, então vamos lá, vamos ao que interessa, porque esse assunto é um assunto É um importante assunto bom, né? e é um assunto diário, né? Assim como a gente. Sim. E eu fiquei muito impactada, né, com o seu comentário na nossa conversa, de que é alguma coisa que vai durar, né? Essa questão da briga, do ciúme, das coisas entre os irmãos é alguma coisa que dura. Óbvio, né? A gente não para pensar, mas é claro, é uma questão de pecado e isso a gente, infelizmente, né? Infelizmente, nem o que a gente sabe que o Senhor vai tratando, mas é alguma coisa que dura.
Mas eu queria, né? Então, tu, uma avó já de 6, uma mãe que já tem os filhos adultos, pode compartilhar um pouco com a gente sobre esse tema, né? De ciúmes e brigas, então, entre os irmãos. Eu queria começar do começo, né? Que a gente engravida, já tem um menino pequeno, engravida, e a primeira coisa, a primeiríssima, que qualquer pessoa fala é: ai, mas esse aqui vai ficar com ciúmes, né? Não importa a idade que o filho tenha, sempre a A gente gente sempre ouve isso. já começa com esse fantasma. Ai, vai dar um ciúmes, ai, ele já sabe, ai, ele ficou feliz, ele não ficou feliz. Como que vai ser? Se é muito pequeno é porque é muito pequeno, se é grande é porque é muito grande. É sempre isso. E aí os pais começam a pensar em estratégias, assim, ai, vou comprar um presente para dizer que o irmão tá trazendo um presente para o velho. Precisa isso, Simone, ou não? Como é que a mãe que engravida pode começar já a lidar com isso? Eu acho interessante porque muitas coisas que a gente coloca na conta dos filhos são problemas nossos. Né? Uhum. Então, esse aí que você está falando é típico. Né? A gente acha que vai ter problema, a gente pensa que ele vai ter ciúme, a gente acha que a gente vai preferir um ao outro. Né? Então, muitas vezes, nós pais é que criamos essas circunstâncias, essas situações. Né? Quando a gente fala de ciúme entre irmãos, a gente não pode esquecer que a gente está falando de pecado. Uhum. Ciúme é um sentimento pecaminoso. Então a gente tem que lembrar disso, a gente tem que colocar isso na nossa mente, né? E se você for lá para o começo da Bíblia, você já vai ver que esse é um problema que apareceu logo lá na primeira família, né? Dois irmãos que terminaram tragicamente porque um sentiu ciúme ou inveja, né? Os dois sentimentos que são meio parecidos, são diferentes, mas são meio parecidos, um do outro, né? Por causa da aceitação da oferta de um pelo pai, né? Por Deus, no caso. Né? Então, isso é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Uhum. Cara, estava lá no Éden pós-queda, imediatamente pós-queda, né? Então não estará entre nós? Vai estar entre nós. Agora a gente precisa lidar com o problema da forma correta, da forma bíblica, né? Lembrar que é pecado. E aí nós vamos ter que tratar o coração dos nossos filhos. E a gente trata o coração tratando também as atitudes, né? As duas coisas juntas. Então, nesse caso que você falou, por exemplo, né, de uma mãe que está se preparando para ver o novo neném. Ela não precisa, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, ela não precisa inventar estratégias para que esse novo bebê seja amado pelo irmão. Ele vai ser amado, ele vai ser aceito. Né? Então, essa história de você ter que pedir para as pessoas que vêm visitar, trazer presente também para o outro, né? Tá trazendo para o bebê, tem que trazer para o mais velho também, para ele não se sentir. Quer dizer, você já está colocando a criança nessa circunstância. Né? Você mesmo está criando divisão na sua casa. Né? Então, eu acho que a maneira mais natural possível que nós pudermos receber esse irmão que está chegando, incentivando o outro a amá-lo, a cuidar dele. Aí você está falando de um irmão que agora é o irmão mais velho. Né? Então a gente tem que trabalhar com a verdade. E qual é a verdade? Ele vai ser irmão mais velho, ele vai ter que cuidar, ele vai ter que proteger, ele vai ser importante na vida daquele irmão, eles vão ser companheiros na vida inteirinha, vão morrer velhinhos juntos. Né? Então a gente precisa se apegar nessas coisas e não inventar estratégias desse tipo. Eu não gosto muito disso, não. Olha, é um presente que é para você, então tudo se trata daquele irmão mais velho. Você joga o foco todo naquela criança mais velha, porque você está com muito medo dele se magoar com a chegada daquela criança. E é algo desnecessário que às vezes cria o problema que não existiria ou que não existe e a gente acaba criando. Sim, e é uma perda até para a mãe, né? Eu lembro assim que eu não tinha muito essa questão de ciúmes, assim, eu queria. Assim, não queria ter, então eu ficava. Eu cancelava, tipo assim, né, qualquer pessoa que falava em ciúme perto da Luísa, né? Mais velha, por a irmãzinha, ainda mais porque quando a Aninha nasceu, a Lulu tinha 1 ano e 5 meses, então eu, assim, descartava, assim, né? Tentava tirar, assim, não falar. Mas eu mesma, como você falou, a gente que coloca as coisas. E eu
de tanto as pessoas falarem, coitadinha, tão pequenininha com o irmão e tal, eu fiquei assim, meu, eu tenho que dar toda a minha atenção para mais velha, eu tenho que, Aham. velho tem que dar toda a minha atenção e o pequeno, a pequena acaba às vezes ficando meio apagado, né? O bebê que chega. Então, isso atrapalha a gente, né? Essa ideia de que ter um outro filho vai tirar a coisa ao invés, Exatamente. ao Essa é uma invés ideia enganosa. Essa é uma ideia enganosa. Né? Na verdade, ele está ganhando. Né? Não é porque ele está dividindo, né, a nossa atenção, e família é isso. Né? É muita ideia, e é uma ideia idólatra e pecaminosa, né? Daquele primeiro filho, dele ser o centro de tudo, de não poder faltar nada para ele. Não vai faltar. Né? Você tem mais irmãos, você tem menos brinquedos. Você tem mais irmãos, você tem menos atenção. Mas você continua tendo tudo aquilo que você precisa ter. Né? Então, é uma ideia muito, muito humana, né? De você colocar a criança num patamar que não é para ela estar. Né? Ela tem que estar num patamar igual de todos os outros irmãos, sejam quantos forem, 3, 4, 5, né? E eles vão ser amados e eles vão ser cuidados da mesma forma. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado para a gente não criar problema. verdade. E assim, ó, eu vejo que tinha até uma aplicação no meu Instagram antigo, em que eu falava sobre que algumas vezes eu me questionei sobre a minha terceira filha não ter ganhado tanto colo, porque eu já tinha duas, porque ela era mais quietinha, então o quietinho acaba ficando meio, né, a gente tá apagando os incêndios dos outros. Mas foi passando o tempo e eu fui vendo que, na verdade, ela não perdeu nenhum colo, meu. Ela ganhou 2 colos das irmãs mais velhas que tiveram com ela, que envolveram ela e que literalmente pegaram ela no colo diversas vezes. Então, os pais, eles não pensam nisso assim, né? Que é um ganho também para Sim. o mais velho quanto para o mais novo, é um ganho, né? Aham, aham. De atenção, de amor, né? Dos outros. E eu acho que as coisas se equilibram, Bruna, porque, por exemplo, o filho mais velho, ele tem toda a nossa atenção, todo o nosso colo, mas tem também todas as burrices que a gente faz com o primeiro filho, né? O primeiro filho, tadinho, apanha da vida na nossa mão, né? O terceiro não, o terceiro pega o melhor da gente, né? Porque a gente já tá mais experiente, mais calejada, a gente já tá mais madura, né? Então essas coisas prática, né? Então a gente não precisa ficar preocupado com isso, né? A gente deve se tranquilizar e seguir, né? Seguir a vida. E tem uma coisa também que as pessoas tendem a fazer, que é quando nasce um bebezinho, elas têm um tipo de atenção para o mais velho, no sentido assim, tudo que o mais velho faz é ciúme. Então, assim, uma criança de 2 anos, por exemplo, ela naturalmente está passando por uma fase mais complicada, em que a gente vai ter que agir mais ali. E aí, quando nasce o bebê, não é porque nasceu o bebê, ela já estaria passando Verdade. aqueles problemas, ela já estaria reagindo daquela forma, mas então a culpa é do quê? Que nasceu. Ou não. Eu acho que a gente supervaloriza, né? É exatamente o que você falou. Eu acho que a gente valoriza demais. É igual quando você tem um filho que ele tem alguma coisa diferente dos outros. Seu filho é gordinho, seu filho é deficiente, o seu filho é alto demais. E aí as pessoas falam isso pra ele. Se você olhar e disser, besteira, você é amado do mesmo jeito, vem pra cá, gordinho, vem pra cá, altinho, vem pra cá, magrelo, né? Vamos embora, liga pra isso não. Agora, se a gente começa, ai, coitado, meu filho é deficiente físico, ai, que pena que eu tenho dele, ai, ele é tão diferente dos outros. Ele vai copiar o nosso sentimento. Ele vai olhar pra gente e ele vai começar a sentir pena dele. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Né? A gente consegue identificar, sim, algumas questões de ciúme, mas não é tudo que é ciúme quando um neném nasce. Principalmente se o neném ele é muito novinho, né? Ele não sabe nem expressar isso direito. Né? Às vezes ele rouba a chupeta, às vezes vai pro berço, às vezes quer mais peito. Né? Mas são circunstâncias normais da vida. E é uma coisa que a gente tem que aprender. Né? Os nossos filhos estão num mundo caído. Eles não estão no Éden. Eles vão sofrer. Né? A vida é feita disso. Né? O que a gente tem que fazer é estar ali
ao lado deles, consolando-os nas dores deles, sejam quais forem. Mas a gente não pode inventar dor para eles, né? Então eu acho assim, que às vezes a gente exagera, né? Dizendo que bota tudo na conta do ciúme. Então muitas vezes as mães nem corrigem mais os filhos mais velhos. Porque, ai, tadinho, é uma fase por causa do novinho que nasceu, né? Então elas botam na conta do ciúme, né? Esse ciúme, ele tá sofrendo. E aí você perde a mão. Você acaba perdendo a mão. Verdade. Bem sim. Verdadíssima. Simone, tu acha que a gente, nessa situação de ciúmes, assim, né? Se a gente dá presente para um filho, tem que dar para todos? Tipo assim, né? Direitos iguais, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa. Se um comeu, gente, é que eu passo tanto por isso. Mas ela comeu! Mas ela ganhou! Parece assim, uma injustiça tão grande. Parece que eu dei, assim, sei lá, uma barras de ouro. Mulher, olha, me falaram esses dias, eu ri demais. Eu acho que foi a Gaba que falou isso comigo numa das lives que a gente fez lá na minha página. Eu ri muito com ela. Ela disse assim, toda criança já nasce socialista. É mais ou menos isso, né? Meus direitos, tudo igual, ninguém pode ter mais do que eu. Vamos dividir isso aqui milimetricamente, né? É mais ou menos isso, né? E aí a gente tem que lembrar que a gente está treinando os nossos filhos para a vida. E a vida não é assim. A vida não é assim. Se você tem... Eu, por exemplo, eu tenho irmãos adultos já, né? Na família de um dos meus irmãos, todo mundo tem plano de saúde. Na família do outro irmão, todo mundo tem casa de praia. Na minha família, eu não tinha plano de saúde. Ai, coitada de mim. Não. Eles têm aquilo que Deus concedeu a eles, no trabalho duro deles, e eles têm que estar satisfeitos com aquilo. Eu vou ter na minha família aquilo que Deus me concedeu, com o trabalho duro do meu marido, e vou estar feliz com isso, com as condições e com as circunstâncias que Deus me colocou. E você acha que a gente aprende isso quando? É quando a gente é criança, é em casa. Né? É nessas pequenas coisinhas. Eu lembro de um exemplo, até um exemplo que eu cito no meu livro que está proibido. Eu cito esse exemplo, né? De uma coisa que o meu pai fazia com os meus filhos e que era muito legal. Ele fazia assim, vê a guerra. Ele dizia assim, hoje eu vou dar um presente para vocês. Vou dar porque eu quero. Não é aniversário de ninguém, eu não tenho obrigação de nada, eu vou dar porque eu quero. Aí chegava para a Júlia, que era a caçula, e dizia, Júlia, a vovó vai lhe dar R$100. Aí ela comemorava, ficava feliz e falava pro segundo mais novo, pro Davi, para você eu quero dar 70. E falava pro segundo filho, para você eu quero dar 50. E falava pro Lucas, para você eu quero dar 20. Minha filha, era a Segunda Guerra Mundial. Por que um vai ganhar 100 e o outro vai ganhar 20? E o meu pai fazia isso de forma didática mesmo, né? Ele queria mesmo provocar essa situação. E aí eles começavam a discutir, a reclamar, e ele falava, querem que eu tome? Porque o dinheiro é meu. Eu dou para quem eu quiser. Eu quero dar mais para ela. E aí no mês seguinte, o que ele fazia? Ele invertia. Aí todo mundo reclamava do mesmo jeito, porque nunca ninguém está satisfeito, né? Então, esse é um exemplo, bobo, era uma brincadeira, né, dele com um fundo de didática, né? Mas para mostrar, primeiro, que os filhos nunca estão satisfeitos se você não ensiná-los o contentamento. Eles nunca estão satisfeitos. Né? Você tem filho pequeno, você está careca de saber disso, né? Vamos para o parquinho, só 20 minutos. Você deixou 30, mas eles saem chorando, eles saem reclamando. Né? Então, é um exercício ensiná-los o contentamento quando o irmão ganha alguma coisa que ele não ganha. Se alegrar pelo outro, estar feliz, não ser mesquinho. Essas são lições que a gente ensina com 2 anos de idade, não é com 15. Porque se ele não aprendeu aos 2, aos 15 ele não vai mais aprender. Né? Então, essas oportunidades, né? Eu tô saindo, vamos ao shopping hoje, a Ana tá precisando de um vestido. Só a Ana tá precisando, as outras não estão. Então, todas vão à loja, né? Você compra o vestido para a Ana, todas vão ficar felizes pela Ana, e se não ficarem, você vai exortá-las, você vai conversar. É uma oportunidade que você vai gerar de conversa com elas, para que elas se alegrem, porque a irmã precisava de um vestido e a mamãe deu. Né? Então, eu acho que se trata da vida cristã deles, né? Que a gente está plantando desde já. Sim. E é muita coragem.
como mães, a gente precisa ter essa coragem, precisa ter essa responsabilidade de ensinar isso, porque se a gente não ensinar, a vida ou ensina ou dá paulada. E é Exatamente. uma surra, porque assim, ó, isso vai acontecer. Eles vão sofrer injustiça, vai acontecer coisas, Aham. às vezes injustas, não é que isso seja injusto com o filho, Sim, sim, sim. quero dizer, mas vão acontecer situações como que você falou, um irmão vai ter, o outro não vai ter. Ela na adolescência, nossa, como quando eu era adolescente eu me lembro que eu via as minhas amigas tendo roupas de marca e eu ficava assim, né? No meu caso, eu era a filha mais velha, então os meus pais sempre me deram muita coisa que eu queria, não é nenhuma reclamação. Mas isso acaba que vai chegar na vida deles em algum momento, eles verem que outras pessoas têm mais e eles não têm, outra pessoa tem alguma coisa que eles não têm, seja alguma coisa física, seja alguma coisa em si mesmo, um cabelo que é diferente, a Isso. corpo, a forma, ou até mesmo alguma coisa no âmbito de das coisas do Senhor. Alguém entende mais, alguém tem discernimento, alguém sabedoria para falar, alguém tem mais misericórdia, enfim, vai ter, isso vai acontecer. O Senhor fez assim, né? A gente não é É todo verdade. Quer dizer, igual. você vê que isso a gente está tratando aí de contentamento, de alegria no Senhor, de gratidão. Né? Você está falando aí das coisas que um irmão tem, outro não tem. Eu não tenho irmãs, mas eu imagino como deve ser difícil na adolescência para duas meninas que são irmãs e uma é mais popular, mais falante, e a outra é mais tímida, mais comedida, tem dificuldade de se expressar, né? Então, como é que a gente vai lidar com isso como pais? É desde cedo, nas coisas menores, a gente vai prepará-los para quando essas coisas maiores acontecerem, né? Ou uma é mais feia, outra é mais bonita. Acontece, duas irmãs, né? Que uma é linda e maravilhosa e a outra é um patinho feio. E aí? Você vai fazer o quê? Né? Você vai levar a menina para cirurgia plástica para resolver o problema, para as duas ficarem iguais? Não vai. Né? Então a gente precisa tratar isso desde as menores coisas, para que quando chegue nas coisas maiores, é o que você falou, né? A vida ela não dá colher de chá. Né? Então a gente tratar isso paternalmente, né, em casa, né, com todo o amor, exortando, mostrando o que a palavra de Deus fala, é ganho para eles no futuro. Sem dúvida. E aí, num caso concreto, assim, por exemplo, que a gente vai parecer que foi eu que fiz a pergunta, mas pode, não tem Eu tenho problema. uma prima. Aqui, ó, que então é o seguinte, o pai chega do trabalho e as três disputam pela atenção dele, tá? Não é, bom, enfim, que seja. É, como que a família poderia resolver isso na prática, por exemplo, para dar uma ajuda pro pessoal? Então, isso acontece muito em famílias que são maiores, né? Todo mundo quer a atenção do papai quando ele chega. Então, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, a gente precisa se certificar de que esse pai ele está tendo tempo para cada um dos filhos, né? Eu sei que é difícil, porque a gente costuma tratar, quando a gente tem muito filho, a gente costuma tratar tudo de bolo, né? Dá banho em todo mundo, dá comida para todo mundo, dá shampoo em todo mundo, laço em todo mundo, vestido em todo mundo, amassa para todo mundo, né? Isso é natural, né? É assim mesmo, até pra gente é uma questão de sobrevivência, né? Então, Mas uma prática que é muito gostosa, que a gente fazia aqui em casa, eu tenho vários amigos que fazem também com os filhos, é tirar um momento só para um filho e alternar esses momentos. Né? Então, você sair para ir ao cinema com um dos filhos só. Então, o pai, no caso, né, com uma das filhas, olha, terça-feira, a segunda terça-feira desse mês, eu vou sair com a mais velha. Somos só nós dois. Né? E aí, os dois, tô lembrando de um casal de amigos que moram nos Estados Unidos, eles têm 3 adolescentes agora. E o pai sempre faz isso. Ele tem um encontro especial com cada uma das filhas, não sei qual é a periodicidade, mas o Fernando, ele sempre faz isso com as meninas, né? Saem para jantar, só os dois. Né? Então, se a gente pode fazer isso, se a gente pode verificar se a gente está dando atenção personalizada para cada um deles,
por menor que seja o tempo, porque eles têm gostos diferentes, eles têm personalidades diferentes, eles gostam de coisas diferentes. Você vai ter uma menina que gosta de ver futebol com o pai, você vai ter outra menina que gosta de ler um livro, né? Então, o pai... E às vezes a nossa ajuda é muito importante, porque homem é mais prático, né? Homem às vezes não consegue detectar essas pequenas nuances, né? Então faz parte do nosso papel de mãe e de auxiliadora ajudar nisso, né? Olha, amor, tal filha tá precisando mais da tua atenção agora, né? Ela tá passando por uma dificuldade, ela tá tendo problema, sei lá, com a leitura, ela tá engasguetando para ler, né? Ela tá tristinha por isso. Pega ela, lê com ela, fica um pouquinho mais com ela. Eu acho que isso vai ajudar esse afã, né? Esse desespero na hora que o pai chega, todas elas voarem, né? E todas elas quererem atenção, né? Mas assim, eu vejo isso como uma coisa boa, sabe? Mostra que esse pai é amado, né? Mostra que essas crianças desejam estar com esse pai, né? Mostra que essa mãe preparou as crianças para a chegada do papai, né? Honrando, né? Então eu acho que isso é uma coisa boa. Eu não acho ruim, não. Eu acho bom. Legal. E, Simone, uma outra coisa até que a gente falou antes, mas acho que é importante a gente pensar de maneira mais prática, assim, né, nesse momento de resolver, seria quando os filhos ficam se comparando um com o outro e têm ciúmes, assim, né? Comparação desde a infância até filhos maiores. Poderia... Sim. Rapaz, é tratar o coração. Né? É tratar o coração deles, para eles saberem que... E o Evangelho, ele faz isso. Né? É por isso que, quando a gente fala de criação de filhos, né, a gente está falando de técnicas, a gente não está falando de checklist. Eu tenho horror a essas coisas, porque o Evangelho é muito mais do que tudo isso. Né? O Evangelho da graça, ele é capaz de transformar o coração dos nossos filhos. Então, quando a gente se depara com uma situação dessa, né, de um filho se comparando com o outro, a gente precisa chamar a atenção dele para o Evangelho, né? Que ele é uma criatura única, que ele é uma criatura amada, que Deus deu seu Filho unigênito por causa dele, para salvá-lo dos seus pecados. Né? Então, eu acho que o tempo todo... Por isso, o estudo de Cristo é tão importante para nós mães. Por isso, reconhecer a Cristo em toda a Escritura, em todo o tempo, reconhecer a honra e a glória de Cristo também nas suas criaturas, né, feitas à imagem e semelhança de Deus, é tão importante. Então, às vezes, a gente vai ter uma conversa com o nosso filho que vai prejudicar, porque a gente vai ficar falando de autoestima, né, de que ele é bom também, você também é maravilhoso, você também é... Né? Se a gente perde, se a gente tira o olho do Evangelho, a gente acaba se perdendo, entendeu? Então, quando a gente tem um filho que tem problema com isso, né, de ficar se comparando e de ficar... A gente tem que trazer para o viés do Evangelho. Vamos lá. Quais os dons que Deus deu a você? Né? Quais são as bênçãos que Deus deu a você para você desenvolver, para você ser bênção aqui na nossa família? Então vamos lá, vamos falar. Você não tem só defeitos e o seu irmão tem qualidade, né? Então eu acho que ensinar isso a eles, né, a olhar para a criatura que ele é, debaixo de uma cosmovisão cristã, debaixo de uma não humanista. Né? Você tem valor, filhinho. Você é maravilhoso, você é único. Não é essa a ideia, né? Mas a ideia dele ser filho do Altíssimo, dele ter qualidades e dele ter defeitos, dele ter pecados com os quais ele precisa trabalhar. Então, eu acho que os pais eles precisam ler sobre o assunto. Eles precisam reconhecer nas Escrituras caminhos para salvar os seus filhos deles mesmos e dos seus próprios pecados. É até uma às vezes o pecado que realmente está pegando. Tá esse... Bom, muitas vezes por algum motivo é justo de... E aí você vem com esse humanismo, com esse não, veja só, você é isso, você é aquilo, você não sei o quê. Não que a gente tem que botar para baixo, mas que a gente também não pode perder a oportunidade de
mostrar por aquilo que ele pode ser, aquilo que o Senhor pode fazer na vida dele, aquilo que ele pode se arrepender e melhorar. Tem aquele livro Papo de Garota, que ela fala sobre a questão de arrumar o quarto, né? Que ela vai, chama umas filhas, conversa sobre como aquilo tá atrapalhando também com a irmã, né? O relacionamento da irmã e tudo mais. Enfim, ela conta lá, eu não me lembro em detalhes, que faz um tempo já que eu li, mas foi muito legal por isso, por poder aproveitar essas oportunidades até para trabalhar assim, né? Porque hoje o que a gente vê é isso assim, né? Qualquer defeito já é sempre tão tapado assim com um monte de discurso e não, motivacional, motivacional, Isso. certo, você vai conseguir, é bom, você é isso, você é aquilo. Às vezes a pessoa precisa mesmo assim, né? Dar uma E desinflada. aquilo que você falou, o que você falou está muito correto, né? Às vezes a gente vê um pecado sendo demonstrado, mas tem Uhum, muitos outros por trás que levam àquele, né? E uhum, nós, como mães atentas, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa descortinar o coração dos nossos filhos, né? uhum. E isso é um exercício, né? É algo que a gente tem que fazer o tempo todo. Quer dizer, você não vai tratar um problema, você não vai tratar esse, por exemplo, que a gente tá falando aqui, né? Se comparar. O problema não é ela se comparar, tem outros problemas ali, tem outros pecados no coração dos nossos filhos que a gente precisa ajudá-los a identificar, porque isso é a vida cristã. Vida cristã é isso, é você jogar luz para dentro de você e você aprender a dar nome aos seus sentimentos, né, aos seus pensamentos, às suas cobiças, né? É você aprender a identificar e ver o que a Bíblia fala. Como é Uhum. que eu vou tratar isso à luz das escrituras? Né? Senão a gente cai nisso, a gente cai num tratamento motivacional que não vai nem resolver o primeiro problema Uhum. e vai escamotear os outros que a gente não vai conseguir identificar. Sim. E até também uma outra questão é que muitas vezes o problema pode estar em nós mães também. A forma que Sim. está lidando com os filhos também pode estar trazendo isso. Pode estar. Ou a gente realmente não está tratando bem, ou a gente está falhando, ou a gente não está expressando de forma, pecando com amor. Como mãe. Ô, Bruna, a tua voz está cortando muito. Não sei se é só para mim. E aí? E agora? Tem que voltar. Alô? Agora eu tô te ouvindo. Oi? Tá me ouvindo bem? Melhor? Agora tô. Agora tô te ouvindo. Não, eu tava entendendo. Tá picando, mas eu tava entendendo o que você tava falando. E Isso. você tá coberta de razão. Eu acho que às vezes até mesmo a gente pode estar falhando com alguma coisa que a gente nem quer saber. Eu não vou mexer nisso agora. Não vamos Exatamente. agora, porque o pecado aqui é meu. Eu acho que às vezes a gente tem isso, assim, né? Ou não tá bem atenta. Eu tenho E muito. você quer ver? Você quer ver outro problema? Manipulação. A gente quer se utilizar dos problemas dos nossos filhos para obter vantagem para a gente. Vou te dar um exemplo. Comparação, né? Um estuda mais do que o outro. Aí um já se sente e fica se comparando, né? Ah, eu sou mais burro, ele é mais inteligente, você tem mais trabalho com ele. Você fica, tá vendo? Seu irmão tem notas melhores do que você. Por quê? Porque você está com preguiça de sentar para estudar com ele. E aí você quer estimulá-lo gerando isso, entendeu? Então, muitas vezes é falta de sabedoria nossa também. A gente quer se aproveitar da situação e a gente acaba jogando um filho contra o outro. Uma vez eu ouvi a história de uma família que a mãe fazia isso o tempo todo. Para estimular as filhas que não estudavam tanto, ela ficava jogando na cara os diplomas que a mais velha tinha. Né? Elas Ah, são inimigas hoje. Elas são inimigas hoje. Porque ela ficava só dizendo, olha, mas a tua irmã faz isso, faz aquilo. Você tá vendo como a tua irmã arruma o quarto? Ela arruma o quarto muito bem. Teu quarto tá uma bagunça. Né? Então, a gente faz isso. Né? Por isso que a gente tem que estar de olho neles e de olho na gente também. Né? aham, Então, é exatamente isso que você falou. uhum. É muito interessante isso, né? Só assim, antes de terminar essa questão dos ciúmes, mas é muito interessante isso, né, Simone? Porque
ter filhos é algo, é uma forma muito especial, assim, né, do Senhor trabalhar na nossa vida, o nosso amadurecimento e transformar mesmo o nosso coração, porque é como no casamento, como aquele quando pecadores dizem sim, que a gente vê Sim. que é um pecador que está casando com outro pecador e ali vai ter um trabalho duro, né, para acontecer. A maternidade é isso. São dois pecadores, pais, lidando com vários pecadorzinhos. E ali tem Difícil. muita coisa tá rolando. Não é só de falar, você assim, Eu não ouvi a última frase. que a gente tem muita coisa para ser tratado. Será que eu preciso colocar um fone? Vamos Não, ver. porque tá travaz. Não é o que eu tô, a altura não. Tem hora que dá uma travadinha no que você está É, falando. tá, voltei para 4G. Vamos ver se a 4G é melhor. Pode ser. Tá dando. É, pode ser. Mas isso Tá, mesmo, Bruna. Eu costumo dizer que a maternidade ela faz muita coisa com a gente, né? Mas uma das coisas que ela faz é nos humilhar, né? E é por aí, né? Nos humilha porque mostra quem nós somos, mostra não só o pecado deles que a gente precisa tratar, mas mostra o nosso pecado também, né? Então é bênção, né? É bênção. sim. Simone, agora para o fight, o principal. A coisa braba, né? Bom, então passando essa etapa do ciúme, a gente tem as brigas propriamente ditas, que a gente não gostaria, que é triste, que arrasa. Eu acho que é uma das coisas que mais arrasa e eu estou só começando. A coisa que mais arrasa o coração de mãe e de pai é briga também, né? Ver os filhos ali que a gente gostaria que tivessem juntos, brigando. Por que que tu acha que os filhos querem tudo que o outro tem? Eles só querem, tocou, eu nem quero essa caneta. Meu irmão tocou, agora eu quero por toda a lei. Cobiça. Cobiça. Quebra do 10º mandamento, né? Aí vamos voltar lá, vamos voltar para o coração dos nossos filhos, né? Quando a gente está preocupada só em resolver as brigas, a gente está perdendo uma grande oportunidade de tratar o coração deles. Porque quando eles brigam por alguma coisa, quando eles brigam, sei lá, por alguma coisa material, né? Como você falou, essa caneta ninguém quer, alguém pegou, todo mundo quer. Ou quando eles brigam pela atenção, pelo amor, pelo respeito dos pais, né? Eles brigam entre si porque eles querem isso, né? No fundo, o que eles estão fazendo é dizendo: eu não me importo com você, eu me importo com os meus desejos, né? Então é muito sério, é muito grave. Porque se é só briga, a gente separa, né? Se é só caneta, a gente compra uma dúzia. Não tem problema. Eles param de brigar. Você dá uma caneta para cada um, você dá um quarto para cada um, uma TV para cada um, né? Você dá um brinquedo específico para cada um e o problema está resolvido. Mas não tá, né? Então, é isso. Não tá, né? Isso foi uma coisa que eu tava falando ontem, né, na live que nós fizemos sobre culto doméstico, eu tava falando isso, que a doutrina da depravação total do homem é a doutrina mais importante para quem está criando filho. É a doutrina mais importante para você entender todo o evangelho, né? Se você não entender que o homem nasce pecador, você não entendeu nada do evangelho, né? Não há necessidade de um salvador onde não há pecado, né? Não há necessidade de Cristo, né? Mas se nós entendermos isso, então nós vamos olhar, inclusive para as brigas, com outro olhar, né? Então eles não são só irados um com o outro, o que os faz brigar, mas tem muito mais ali, tem muito mais fogo ali dentro para queimar, né? Então quando você tá com um brinquedo que todo mundo quer aquele brinquedo, você está revelando o teu coração. Você está mostrando que as coisas são mais importantes do que as pessoas. Então eu quero ter aquilo, não importa o quanto isso custe. Se eu precisar magoar o meu irmão, a minha irmãzinha, se eu precisar bater no meu irmãozinho e na minha irmãzinha para ter aquilo, né, aquilo é um ídolo. É um ídolo para mim, né? Porque o ídolo, na verdade, sou eu mesmo, né? É o meu próprio ventre, meu próprio desejo. Então eu preciso saciar os meus desejos. Então, briga de irmão tem um fundamento.
saciar desejos. E a gente precisa olhar com esses olhares, porque senão a gente vai tentar tratativas humanas, tratativas mundanas para o problema. E a gente pode até conseguir ter algum sucesso por algum tempo, né? Superficialmente. Mas na profundidade a gente não consegue. Né? Então, mais uma vez, olhar para o que está motivando. Né? Então, é só uma caneta? É só uma caneta. É uma oportunidade brilhante, é um campo. É porque a gente tem preguiça, né, Bruna? Porque a gente tem mais 10.550 coisas para fazer, a gente não tem para fazer. Né? A gente tem louça para lavar, a gente tem lição para fazer, a gente tem... Mãe que é homeschooler, então, socorro, 1000 vezes misericórdia. Né? Você tem que estudar com a criança, você não manda para a escola e ficar 4 horas livre, né? Você tem que estar ali. Né? Então, é muito difícil. Quer dizer, a gente tem que estar lutando o tempo todo contra o nosso próprio pecado de não querer mexer na coisa. Né? De não querer esmiuçar o que está acontecendo. E não ter, às vezes, assim, ó, paciência, né? Assim, não ter paciência, e a gente vai ter paciência, vai conseguir tudo isso. Se a gente tiver comunhão com o Senhor, se a gente estiver lendo a Bíblia, orando, indo à igreja, cultuando a Deus, quando Deus... Isso. Assim, ó, é um trabalho enorme, que envolve outras coisas e que envolve, obviamente, né, o trabalho do Espírito Santo. E a gente muitas vezes esse trabalho e olha, sério, milhões de vezes mais fácil ensinar uma criança a ler do que e quantas vezes eu falo, não, essa louça aqui eu quero lavar, esse chão eu quero... Olha, eu pego o guarda-roupa, abro todas as portas, eu tiro tudo e organizo tudo. Mas olha, essas crianças duas aqui brigando, ó, por favor, faz um favor. Resolve você. Isso é pecado, é isso, é exatamente isso que a maternidade faz com a gente, né? Ela esfrega na nossa cara. Ela expõe, né? Exato. O pecado e esse é um problema. Esse é um problema que a gente tem, Bruna. A gente quer muito resultados externos. Né? A gente é muito imediatista. Né? Então, a gente quer resultados externos e resultados agora. A gente não quer investir 10 anos, 15 anos. A gente quer investir meio ano. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. É uma coisa que eu tenho falado muito. Né? Que medidas exteriores visam só o exterior. Né? Não são medidas exteriores que a gente tem que se preocupar. A gente tem que se preocupar com o foco do problema. E é igual cupim. Já viu cupim? Você vê um buraquinho ali. Quando você abre, está entranhado na madeira inteira, mas está escondido por uma camada de verniz. Né? Então, briga entre irmãos é isso aí. A gente pode tentar dar jeitinho para a gente ter paz. E aí, onde é que está o nosso coração? Essa é a pergunta. Né? A gente quer ter paz para ver nosso Netflix tranquilo, a gente quer ter paz para terminar o nosso livro, a gente quer ter paz para os nossos projetos, para pintar a nossa casa, para sair com as amigas, a gente quer ter paz. Né? Mas a gente está escondendo. Né? E a Bíblia cita vários casos. Eu gosto das escrituras, eu sou apaixonada pelas escrituras por isso. Ela não esconde a maldade do coração do homem. Ela mostra assim, ó, pá! Né? E aí você vai ver José com seus irmãos. Né? Você vê José ali o tempo todo atiçando, os irmãos ficando com ódio dele já, com ciúmes, e o pai não fazendo nada. Né? Você vê o caso de Caim e Abel, você vê o caso de Absalão com Amnon, também aquela coisa crescendo entre os irmãos, acabando em assassinato também. Davi não viu as coisas crescendo entre eles, o problema crescendo. Davi não tomou noção, não tomou o pé da proporção. Né? Então, nas escrituras, Esaú e Jacó, a mesma coisa. Então, você vê quantos casos, só eu citei assim rápido de lembrança, na Bíblia, de irmãos que acabaram matando um ao outro, né? Talvez os pais não tivessem visto, talvez os pais não tivessem tratado, né? Então, é um problema que não adianta a gente querer jogar para debaixo do tapete, né? Não estou querendo ser a profeta do Apocalipse aqui, não.
né? Falar que, olha, cuidado, né? Um vai voar no pescoço do outro. Não, não é isso. Né? Aham. Mas grandes problemas, problemas terríveis, Uhum. começam pequenininhos, Mas às vezes né? pode não mata o outro irmão fisicamente, mas às vezes mata o relacionamento, né? São Exatamente. quantos irmãos que não têm relacionamento? Exatamente. Exatamente. Todos esses motivos, às vezes, e muito mais, então Exatamente. pode dizer que foi uma coisa só, né, que aconteceu. Exatamente. Exatamente. E aquilo que Mateus fala, né? Aquele que chamar o irmão de tolo já matou, né? Está sujeito a julgamento, né? Então, matar, né? Estudando o Sexto Mandamento, a gente entende isso, é muito mais do que matar fisicamente, né? Então, como é que a gente se protege de ver uma tragédia dessa na nossa família, né? De ver um irmão cancelando, né, para usar a palavra da moda, né? Um irmão cancelando o outro, né? Um irmão não tendo relacionamento com o outro. Poxa, a maior alegria de um pai e de uma mãe é saber que eles vão morrer, né? Mas que eles vão, a família vai continuar se apoiando, né? Tá cada um casado, cada um num canto, mas eles são amigos, né? Isso é a maior alegria de um pai e de uma mãe, né? Mas isso, às vezes, a gente coloca isso na conta do cosmos, como se isso caísse assim, igual um pó de pirlim-pim-pim sobre a gente. E não é, gente, é trabalho. É trabalho duro, é trabalho árduo, são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com temperamentos diferentes, com gostos diferentes, com energias diferentes, né? com gostos totalmente diferentes. Como é que você faz para que isso seja harmonizado e para que mesmo tão diferentes eles sejam amigos? É trabalho árduo. Sim, sem dúvida. Tem que ter disposição, né? Tem que estar. Tem, Ai, tá, Simone, tem que agora ter. beleza. Tudo isso. E agora o seguinte: tenho duas crianças, né? Como a gente já falou aqui, brigando, disputando por um objeto. Dou um objeto para cada um, tiro o objeto de uma vez, boto cada um num canto. O que que eu faço? Então, às vezes a gente não tem o que fazer, né? Às vezes a gente tá, sei lá, a panela tá queimando, né? Tá pegando fogo na casa, o negócio. E você tem que falar: olha, agora chega. Um num quarto, outro no outro. Não tô podendo resolver agora. Mas eu não acho que esse deva ser um comportamento diário nosso. E para resolver todo o problema, né? Dar a mesma coisa para os dois, eu acho que nunca a gente deve fazer isso. Nunca. Nunca. Eu acho que quanto menos coisas a gente tiver, quanto mais oportunidades de dividir eles tiverem, melhor para eles, porque eles vão aprender na prática como a vida funciona, né? Mas eu não posso dizer para você nunca mande um para um canto, outro para o outro, porque eu sei que isso não é realidade, que a gente não consegue fazer isso. Mas eu posso dizer a você que esse não seja um comportamento corriqueiro, né? Que a gente aproveite a oportunidade para chamar os dois e para trazer luz à situação. Olha, o seu irmão quer. Você sabia que a Bíblia manda você considerar o outro superior a você? Você sabia que amar é dar o melhor para o outro e não para você? Você está sendo egoísta, meu filho. Você vai falar isso para um, depois vai lá falar a mesma coisa para o outro, né? É o mesmo discurso, né? É como duas crianças que disputam pela boneca. A boneca pertence a uma. Para uma, você vai dizer: olha, a boneca é sua, você tem todo o direito de não emprestar, ela é sua. Mas ame sua irmã, faça o melhor para ela. Né? A Bíblia nos chama a amar sacrificialmente. Olha aqui esse texto, olha esse texto, olha esse texto. Né? Empreste para sua irmã. Para outra, você já vai falar: ela não tem obrigação de te emprestar, minha filha. A boneca é dela. Se conforme com o que você tem, brinque com o que... Então, assim, é ser juíza, né? O tempo todo. É o tempo todo você conversa com um, depois você vai conversar com o outro, você vai aparando as arestas com os dois, porque nunca, numa disputa dessa, um só tem razão. Uhum. Nunca. Sempre os dois manifestam pecado, egoísmo, né? Sempre, sempre, sempre. Então, é campo farto para a gente trabalhar o coração deles. Ótimo. Tá, e no caso de uma provocação, né? Provocação. Que coisa, né? Isso. É que sempre, eu já deu pra perceber que eu não sou a pessoa que provoca, mas eu sou a pessoa que reclama. Mas enfim, sempre tem um irmão que provoca e o que reclama. E a tia quer ver o circo pegar fogo mesmo. E aí, o que que você...
Eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa da briga por um brinquedo, né? Que pertence a alguém. Você o tempo todo vai ter que tratar os dois, porque a gente corre o risco de, em tratando um só, aumentar o pecado do outro, né? Alimentar o pecado do outro, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de casa. Aqui em casa nós tínhamos sempre o mais nervosinho e o mais implicante, né? Lucas e Israel. Dou logo o nome que eu nem sabia. Dou logo o nome. Depois não reclama com os filhos dele, comigo não. Quando eles reclamam, não reclama dos seus filhos, que vocês não eram mole. Então, por exemplo, o Lucas, ele era aquele que tudo dava dor de cabeça. Tô com dor de cabeça. Tá fazendo barulho demais. E o Israel, ele percebia que o Lucas estava com dor de cabeça e não gostava. O que ele fazia? Exatamente o que provocava o irmão. Então, por exemplo, ele tinha dor de cabeça quando ele tocava flauta. Aí o Lucas vinha, mamãe, pede pro Israel parar de tocar flauta, que eu tô com dor de cabeça. Uma situação normal. Mas eu conhecia o coração dele. Eu sabia que ele era um menino que ele queria que tudo concordasse com ele. Que tudo estivesse ao seu gosto. Então eu dizia para ele, meu filho, ele tá no direito dele, ele tá na casa dele, deixa ele tocar flauta. Aguenta, um dia você vai estar no teu emprego, vai ter alguém ouvindo música alta, e essa pessoa não vai parar porque você tá com dor de cabeça. Aguenta a tua dor de cabeça. Israel pode continuar tocando. O que o Israel fazia? Aí lá ia eu lá, Israel, querido, vem aqui, fofinho. Olha só, toca mais baixo, seu irmão tá com dor de cabeça. Então, a gente tem que trabalhar sempre com os dois. Porque é muito fácil eu virar para o Israel e falar, para de tocar flauta porque teu irmão tá incomodado. E eu tô alimentando o mimimi. Uhum. Agora, por outro lado, também é fácil eu dizer para o Israel, toca mesmo. E eu não estou percebendo a maldade do coração dele, que ele está tendo gosto de provocar o outro. Que naquele momento estava com dor de cabeça, outro dia não tá, outro dia só chatice, mas naquele dia ele tá. Né? Então, quando a gente não trata os dois, e sempre que há briga entre irmãos, os dois precisam ser tratados. Né? Se você não trata os dois, automaticamente você está alimentando o pecado do outro. Não tem jeito. Perfeito. Tá. Agora chegou a cabeluda. Agora eu quero ver. Agora, Simone, a casa vai cair. E agressão física? Aí não dá. Aí não dá. Isso era uma lei que a gente tinha aqui em casa. Eu acho que toda família tem as suas leis douradas, né? Suas leis de ouro. Né? E acho que toda família tem que ter algumas leis que são aquelas inexoráveis, duras, que não podem ser quebradas de jeito nenhum, que todo mundo sabe que é patente. Essa era uma delas. Né? Sempre, sempre, sempre foi dito aqui em casa que era proibido um encostar a mão no outro. Eles nunca puderam fazer isso sem sofrer repreensão, se faziam. Né? E era engraçado que a gente dizia para eles, a gente falava para eles, olha, enquanto vocês são pequenininhos, não acontece muita coisa não, mas se você fizer 18 anos, tu vai pra cadeia, porque lesão corporal é crime. A gente falava para eles. Né? Então, assim, era alguma coisa que não era permitida. Né? Então, é algo que os pais precisam cuidar, porque só cresce, agressão física entre irmãos só cresce, né? Hoje é um tapinha, amanhã é um chute, né? E eles vão tomando força, aquele que era o pequenininho, que era o magrelinho, agora tá mais forte, já vai se defender, e é alguma coisa que a gente vai perder o controle muito cedo, né? Então, a agressão física entre irmãos é alguma coisa que vocês não podem admitir de maneira alguma. Precisa ser duramente repreendido. Não deixa. Não pode deixar de jeito nenhum. Sob circunstância nenhuma. Nenhuma. Porque aí você já extrapolou todos os limites. Né? Quando você parte para a agressão física, né? Aí já está demonstrando também que o nosso trabalho não está sendo feito a contento. Né? Porque já passou da inveja, que alimenta o descontentamento, que alimenta a ira e se extravasa. Né? Então, é uma coisa que não está mais só no coração, mas já virou... E tem um ponto antes disso, que é a gritaria, né? Entre os irmãos. É ofensa verbal.
né? Antes da agressão física. E a gente deve frear isso com severidade antes, né? Inclusive a agressão verbal também, a maneira como eles falam um com o outro, é uma coisa que a gente deve cuidar, né? Deles falarem de maneira respeitosa, deles falarem baixo, deles saberem argumentar, ensiná-los a argumentar e não a ofender, né? O problema é que para isso a gente tem que fazer isso também, né? Não só no relacionamento com eles, mas com o relacionamento com o marido também. E às vezes a gente quer que seja um relacionamento respeitoso e a gente não tem um relacionamento respeitoso com o marido. Né? A gente está ensinando, é um teatro para eles. Né? A gente está mostrando, façam assim. Né? Então a gente precisa cuidar da gente. Bem complicado. Eu vou agora começar a estudar um livro até com as minhas amigas, que se chama Esposa Excelente. Eu li no início do casamento. Muito bom. Eu li no início do casamento, levei uma surra, agora eu vou levar uma maior. Aí eu falei... Ainda falei lá no... Ai, meu Deus, Pedro, me salva. Tô com a bateria fraca. Mas é o seguinte, eu até falei lá no grupo, falei, gente, que bom, vamos lendo esse livro, vamos conversando, orando, porque eu preciso de um milagre. Exatamente isso, é isso, né? A gente precisa ter esse cuidado, assim, né? Com a forma como a gente trata o nosso marido, a forma como a gente vive em casa, o tom de voz que a gente usa uns com os outros, com as crianças. Isso é uma coisa. É isso, a gente ensina respeito, respeitando. Né? Até como a gente fala com eles, até como a gente chama a atenção, como a gente corrige, né? Tudo isso é exemplo de como eles devem lidar uns com os outros. Né? Por isso que é tão difícil, né, Bruna? Aquilo que você falou anteriormente. Né? É pecador conduzindo o pecador. Né? Então a gente vai errar nesse processo? A gente vai errar. E uma coisa muito importante quando a gente erra é a gente pedir perdão. Né? É a gente mostrar para eles que a gente errou. Olha, mamãe alterou a voz com você, mamãe foi grosseira com você, me perdoe, mamãe tá errada. Porque aí você quer que ele não grite com o irmão gritando com ele? Né? Não briga com o teu irmão, menino! Né? Não faz o menor sentido. Né? É doideira. Né? Mas a gente faz isso, a gente é incoerente mesmo. Né? Então a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa ser exemplo para eles. Né? Aí as coisas ficam mais fáceis, ficam mais palatáveis para eles, fica mais visível para eles como fazer quando a gente faz. Né? É uma facilidade para eles, né? Seguirem o nosso exemplo. Sem dúvida, e até dá vontade, né? De ser como, assim, dá até vontade de seguir um exemplo desse, né? Fica mais difícil de ser uma boa influência quando a gente falta com tudo isso, né? Faça o que eu digo. Exatamente. Exatamente. E criança, cara, criança capta isso longe. Criança tem sensorzinho, assim, apuradíssimo, né? Não cola isso com eles, realmente não cola. Tá, e aí, Simone, tem uma outra questão que eu acho mais delicadinha, que é quando acontecem brigas entre primos. É difícil. São duas famílias, né? É difícil, e é difícil também porque você está lidando com pais que às vezes não têm a mesma cabeça que você, né, que não está dando o mesmo treinamento que você, mas você tem que conviver, porque é família e você tem que conviver. Né? Então, é difícil. É difícil quando há injustiça, né? Quando você percebe que quem começou a confusão foi o primo, a mãe não fez nada, o pai não fez nada, aí o seu vai e reage, e aí a família toda se volta contra o seu. Né? Então, é muito difícil. É muito difícil. Mas, mais uma vez, oportunidade para aprender a sofrer injustiça, para aprender a reagir bem, mesmo quando reagem mal contra nós, contra os nossos filhos, no caso, né? Eles aprenderem a reagir bem quando agem mal contra eles. Agora, sim, eu acho que às vezes tem situações que a gente precisa diminuir um pouquinho o convívio. Eu acho que às vezes chega a níveis de estresse tão grande, né, e de coisas que são tão repetitivas, e pais que realmente não se envolvem, né, que deixam o filho à vontade, e isso acaba gerando uma sensação nos nossos filhos, e só quem vai saber isso é a gente, de injustiça. Né, de, poxa, a mamãe não me protege,
né? Eu sou sempre o culpado, eu sempre levo a pior, né? Também não pode, né? Nem um extremo, nem outro. Né? Ele não pode ser o coitadinho, mas a gente também não pode permitir que o nosso filho leve lapada o tempo todo, né? Leve bronca da família toda o tempo todo, injustamente, sem a gente se manifestar. Então, algumas vezes, né, talvez seja necessário a gente reduzir o tempo de convívio para reduzir o estresse. Perfeito, perfeito. Se por um lado a gente tem que engolir uns sapos, por outro a gente também pode dar uma evitada nessas situações, né? Evitar se expor, assim, até às vezes para não ter maiores questões entre os irmãos, né? Para preservar às vezes, o relacionamento da familiar, né? Exatamente. E outra coisa, quando essas brigas são entre os irmãos, você está lidando com os dois, você está corrigindo os dois, né? Isso vai gerar fruto. Né? Pode não gerar agora, semana que vem, mas vai gerar fruto com a bênção do Senhor, né? Com a ação do Espírito Santo de Deus, vai gerar. Agora, quando é um lado só e o outro você não vê nenhuma atividade no sentido de corrigir, né? Quando teu filho vira saco de pancada do primo, né? Quando ele bate o tempo todo no teu filho. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado para que o nosso filho ele não se sinta escanteado por nós, né? E isso pode acontecer. A gente tem que ter medida, né, para tudo. Perfeito. Simone, vou puxar umas perguntinhas aqui. Tá, João. Tem só 12. Oi? Calma, vamos pegar, né? O pessoal Vamos lá. vai salvar, tá? Podem ficar tranquilos, vai salvar. E agora eu vou ao seguinte, eu vou salvar tripla, quádrupla vezes isso aqui, que eu não quero É verdade. nada. Raiva. É verdade. Triste, muito triste. Ai. Alguém falou que o meu áudio tava falhando. Desculpa, gente. Que chato, né? Mas eu não sei o que é essa internet, às vezes dá uma coisa ruim, né? Sempre na hora que não pode. Quando a gente não precisa dela, ela tá boa. Ai, isso é uma pergunta interessante. É errado exigir mais do mais velho? Querer que ele ceda sempre? Excelente pergunta. A gente tem que ter medida, eu acho. Porque o mais velho tem mais responsabilidade? Tem. Isso é fato. Ele é mais velho, ele é exemplo, você entende que ele já amadurece primeiro, então ele tem responsabilidade de ajudar a mãe a ensinar os mais novos. Ele tem essas responsabilidades, mas a gente não pode exagerar e nem pode exigir que ele sempre ceda, porque o mais velho ele não é um adulto, ele é só um mais velho, né? Então a gente não pode ir para o outro lado também. Né? É claro que para o mais velho a gente vai falar, poxa, seu irmão é neném, deixa o brinquedo com ele. Agora, cuidado para o pequenininho não se aproveitar disso. Então, tudo é meu. Né? Então, o mais velho não tem direito a nada. Também não é assim. Né? Então, a gente tem que ter medida. Legal. Boa. E quando o filho é pequeno e só quer o que a outra criança está usando, ao outro lado? Como fazer um bebê entender o erro? Então, você vai conversar com ele, né? Por mais que a gente ache que o nosso bebê ele não está entendendo, né? A nossa postura, né? O nosso tom de voz, aquilo que você está mostrando, ele vai começar a entender, sim, né? Então, quando ele está querendo alguma coisa que a outra criança está usando, você pode conversar com ele. Não tenha medo de falar com o seu bebê. Não tenha medo de conversar com ele, de explicar a situação para ele. Ele pode não entender o todo, mas ele vai entender o que você está dizendo. E conforme ele vai crescendo, as palavras vão se ligando e vão fazendo mais sentido para ele. Né? Mas converse e explique para ele. Perfeito. Outra, envolver o mais velho no cuidado com o mais novo ajuda muito, né? Zero ciúme por aqui, graças a Deus. 1 ano e meio de diferença. Legal, delícia. Envolver o mais velho ajuda demais, 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 demais. Porque você ganha uma ajuda, né? E porque ele se sente o que ele é. Ele é parte do processo, ele é parte da família. Não só para as alegrias, mas para os trabalhos também. E isso faz bem para ele, né? É excelente fazer isso, envolvê-lo no processo. Pede para pegar a toalha na hora do banho, pede para pegar o sabonete, né? Ele vai se sentir útil e ele vai se sentir
parte daquilo que realmente ele é, né? Que é uma família que está trabalhando para o bem de um mais frágil agora no momento, né? Isso é uma ideia que a família precisa desenvolver. Tem um mais frágil aqui no momento, né? Tem um que está doente. Então vamos se sacrificar pelo que está doente? Então todo mundo vai ajudar, todo mundo vai deixar o brinquedo com ele, todo mundo vai apagar a luz agora porque ele precisa dormir, né? Então esse senso de mutualidade tem um campo fértil na família para ser desenvolvido. Ótimo. Tem essa aqui, acho que vai ser a nossa última. Se mais alguém quiser fazer uma pergunta, faça agora ou caso para sempre. Como agir quando familiares... Essa é difícil. Como agir quando familiares demonstram preferência por um dos irmãos? É difícil, muito difícil, porque a gente não tem controle sobre os outros. Não. Né? Você pode até dar um toque, ó, tá muito, ó, tá vendo que você dá mais atenção para ele? Mas assim, a gente não tem como mandar, né, na nossa mãe, no nosso pai, no nosso irmão, a gente não tem como fazer isso, né? Então eu acho que a solução é a gente fortalecer os laços, né? É a gente fazer com que os nossos filhos se sintam plenamente amados, né? E a gente faz isso cumprindo as nossas responsabilidades para com eles, disciplinando-os, exortando-os, abraçando-os, brincando com eles, fazendo com que eles se sintam aceitos o tempo todo, né? Nossos filhos eles precisam saber que independente do pecado que eles cometam, eles vão ser corrigidos, mas eles vão ser amados. Né? Você não pode ser aquela mãe que, ai, mamãe tá muito triste, não quero falar com você. Não fale com a mãe por uma semana. Mamãe está arrasada com você. Não, esse não é o caminho. Não é assim que Deus faz com a gente. Né? O caminho é, vem cá, filhinho, olha, você errou nisso. Disciplina quando tiver que disciplinar, corrige quando tiver que corrigir e põe no colo, e beija, e ama. Então, o melhor antídoto para uma criança que é rejeitada, ou pela família, ou porque ela tem algum problema, ou alguma diferença, eu falo isso de cadeira, porque eu tenho um filho que é deficiente físico, e essa deficiência é externa, todo mundo vê, né? Ele era uma criança que na escola, eles diziam, você não vai jogar bola porque você é torto, porque você tem uma perna maior do que a outra, você não vai jogar bola com a gente. Isso é criança de 4 anos, né? Como é que eu reajo a isso vai fazer toda a diferença para ele. Né? Se isso é uma coisa que me dói, porque o valor dele está na perna dele, então isso vai doer para ele. Mas se eu tenho plena consciência de, primeiro, que a deficiência dele é uma providência do Senhor, estava nos decretos de Deus, e se eu sei que ele é muito mais do que aquilo, do que aquela deficiência, porque ele é uma pessoa com suas qualidades, com seus defeitos, e eu amo e eu aceito desse jeito, ele vai fazer o que, na verdade, ele sempre fez. As pessoas perguntam, o que você tem? Que aparelho é esse que você usa na sua perna? Ai, que horror. As pessoas se assustam e ele tá nem aí. Sempre usou bermuda, né? Não tinha vergonha de mostrar a diferença. Para ele virou uma coisa normal. E eu acho que nessa questão de ter preferências ou de amar mais a um, porque a avó ama mais o neto mais velho porque se parece com ela, porque faz as coisas que ela gosta, porque agrada ela, porque, sei lá, porque o outro é mais novinho, é mais desobediente. Deixa. Ama você por igual, ama você totalmente, faça você com que cada um deles entendam o seu valor diante de Deus como criaturas, como filhos de Deus, né? E fazendo isso, você vai formar uma criança segura. Ela sabe que ela é amada, ela sabe que ela é aceita do jeito que ela é, com os seus pecados corrigidos, né? Mas ela é amada, né? E isso vai fazer com que ela enfrente bem, porque ela vai enfrentar isso vida fora. Né? Ela vai chegar num trabalho um dia, ou na escola um dia, ou na faculdade um dia, que as pessoas vão desprezá-la. Porque ela é assim ou ela é assada, porque ela pensa assim ou ela pensa assado. O valor dela está bem firmado. Né? Ela tem valor em Cristo. Né? E ela está tranquila por isso. Né? Então, não supervaloriza. Perfeito. Ainda nesse tema dos avós, tem essa. Eu não tô conseguindo fechar a caixinha. Não é por mal, eu fico clicando aqui no X, mas eu não consigo fechar. Ai, tá. Tu conseguia clicar, Simone, na caixinha, assim, no X? Ou não? Não. Tá. Pra mim nem aparece. Beleza. Diz assim, o que fazer quando os avós não têm uma visão bíblica sobre a disciplina dos nossos filhos? Difícil. Difícil, né? A gente precisa desenvolver uma
uma certa independência, né, dos nossos pais com relação à disciplina dos nossos filhos. Né? A gente precisa mostrar nas nossas atitudes, não é chamar os nossos pais para um discurso, né? Mas mostrar nas nossas atitudes que, da mesma forma que eles criaram os filhos deles da maneira como eles acharam correto, agora eu vou criar o meu filho da maneira que eu acho correta. E por que eu digo que você não precisa dar uma palestra para eles sobre isso? Você não precisa dar um livro para eles entenderem. Eles não precisam saber as minúcias da maneira como você trata os seus filhos. Eles não têm, principalmente quando os pais ou não são cristãos, né? Ou são cristãos que não conhecem a palavra de Deus profundamente. Né? Principalmente quando eles não são cristãos, porque eles não vão concordar com você em 80% das coisas que você fizer. Não vão concordar. Né? E às vezes a gente tem a falsa ideia de querer ser aceito por eles e mostrar que a gente está fazendo um bom trabalho para que eles se orgulhem de nós como pais, né? E fala demais. Né? E expõe coisas que são da nossa família. Né, da nossa família primária, né, acordos seu com seu marido, né, que tangem a criação dos filhos de vocês e que só vocês têm que saber. Então você não precisa chamar os seus pais e dizer, olha, aqui temos um quadro e essa é a maneira como nós ensinamos os nossos filhos, exortamos e disciplinamos os nossos. É assim que a gente faz, agora vocês têm que aceitar, porque são... Não precisa disso, não precisa de guerra, né? É apenas você se posicionar e, se precisar, até dizer a eles, olha, vocês estão passando do limite, né? Essa atitude agora para, né? Eles são nossos filhos. Às vezes a gente vai precisar dizer isso, né? Mas não faz um tratado, porque não adianta. Né? Não queira dar uma palestra para eles sobre o assunto, porque muitas vezes a emenda sai pior do que o soneto. Eita! Tá dito, não vou acrescentar em nada. Essa é boa. Essa eu achei muito legal até naquela palestra que você deu sobre criando meninos para a glória de Deus, né? Isso aí eu vou precisar agora nessa minha nova fase. Como ensinar o irmão menino em atos de sacrifício pela irmã, que os atos de sacrifício pela irmã não são um peso. Isso é uma delícia, gente. É tão lindo quando a gente tem essa consciência, né? De que a gente já, desde novinhos, a gente está criando os nossos meninos para serem homens. Eu falava ainda essa semana, né? Quando nós criamos homens, meninos, nós estamos criando homens para ir à guerra. Douglas Wilson fala isso. Né? Nós estamos criando homens para irem à guerra. É para isso que a gente cria meninos. Né? E ao mesmo tempo que a gente está criando meninos para serem homens que vão à guerra, a gente está criando meninos para ser aquilo que o texto lá de 1 Pedro 3,7 diz. Maridos, viver a vida comum do lar. Né? Tratando com dignidade a mulher como a parte mais frágil. Né? Então, equilibrar isso aí é uma arte. Né? E a Bíblia nos dá esse caminho. Né? De fazer com que o nosso menino ele seja forte, ele cai, levanta, vai se machucar de novo, né? Pega o peso da bolsa da sua mãe, não deixa a sua irmã carregar peso, fica com o pior prato, fica com o refrigerante quente, deixa gelado para sua irmã. Fazer isso e fazer ao mesmo tempo com que ele faça isso amorosamente. Como a pergunta diz, né? Se sacrificando, mostrar quem é o exemplo dele. O exemplo dele é Cristo, né? Aquele que era o líder, aquele que era o cabeça e fez o quê? Se deu, né? Morreu. Então, trazer para o exemplo de Cristo, né? Isso parte também da autoridade do pai, do homem, né? Como o marido ele exerce a autoridade na família. Isso vai ser um exemplo para o menino. Como é que o pai, isso é muito importante, como é que o homem se sacrifica pela mulher? É reclamando, né? É o tempo todo, né, murmurando, né? Ou ele faz isso alegremente, ele leva o peso alegremente, ele fica com a pior parte alegremente. Isso vai ser exemplo para o seu filho. Mas falar do exemplo maior, que é Cristo, é sempre bom, é sempre um bom remédio para os nossos meninos. Outra, exortar os irmãos separadamente? Sempre. Né?
privacidade é uma coisa muito importante na exortação, na disciplina, na correção, né? Porque é só você trazer para você. O que você prefere? Que a esposa do seu pastor chame a atenção pela roupa que você estava usando e modesta no domingo na frente de mais 5 irmãs, ou que ela te chame no canto? Eu quero que me chame no canto, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção na frente de outras pessoas, né? Mesmo que seja o irmão, mesmo que seja alguém íntimo, né? Se você vai ser confrontado com o seu pecado, que seja só entre você e aquela pessoa que está te confrontando. Esse é um princípio básico, né? Mateus 18 fala isso, né? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai a ele, você e ele. Se ele não ouvir, aí é outra história. Aí você vai chamar testemunha, é outro problema. Mas na relação pais e filhos, esse é o princípio, né? Então você vai levá-lo à parte, você vai exortá-lo. E os irmãos não precisam saber o que vocês conversaram. Você vai tratar de pecados com ele que os irmãos não precisam nem saber que ele tem ou que você está tratando, né? É como um pastor, né? E essa é a ideia, né? A ideia de pastores, né? O pai e a mãe como pastores dos seus filhos, né? Um pastor na igreja, ele faz isso, ele chama a ovelha, né? E ele vai tratar daquele problema. Às vezes as outras ovelhas estão achando que não está acontecendo nada, né? Mal sabe ela que o pastor está ali, com essa ovelha batalhando, com essa ovelha batalhando, com essa ovelha batalhando. Você deve ouvir isso aí na sua casa. Eu ouvia muito dos meus filhos. Mas você não fala com ele sobre isso. Ele faz isso. Eu nunca vi você brigar com ele por isso. Querida, você não sabe de nada. Você não sabe. Eu falava para eles, você não se mete, isso não é da sua competência, né? Você não sabe o que eu converso com eles separadamente, né? Então, eles não veem, eles não sabem. Mas você está ali tratando cada um individualmente. Perfeito, perfeito. Simone, eu não consigo tirar essa caixinha daqui. Já cliquei de todo jeito. Sem problema. Deixa a caixinha. Queria te pedir... Tá muito gostoso. A gente podia ficar aqui um tempão. Mas eu queria avisar o pessoal, às vezes até alguém que ainda não está sabendo, que pode ouvir sobre isso e muito mais no curso, né? Como é que tá? Verdade. Criando filhos para a glória de Deus, criando filhos para Deus, né? Criando filhos para Deus. Menina, pense num projeto que eu comecei por sua causa! Dona Bruna! E seu Pedro! Ai, que era alguma coisa que muita gente já estava me pedindo, mas eu não tinha coragem, eu não sabia como fazer. E Pedro e Bruna, numa feijoada de domingo, me encostaram no canto. Vem cá! Vamos, Simone, ajuda essa turma! E olha, eu amei, assim, deu muito trabalho, né? Mas a gente tá lançando o curso agora, dia 13 começam as aulas, né? As inscrições estão abertas até dia 13. Lá na minha bio você encontra o link, né, para o curso Criando Filhos para Deus. São 24 aulas, né? Quanto mais aula eu montava, era desesperador, mais aula aparecia, mais aula brotava. Então são 24 horas, aulas, mais umas 4 aulas bônus, mais vídeos de recomendação de livro. Assim, tá muito legal, tá muito redondinho, tá muito do jeito que eu queria. Porque o que acontece? Onde eu vou dar palestra, às vezes as igrejas botam nos seus sites, né? Então eu não tenho tudo no meu canal do YouTube, eu não tenho tudo sequenciado, né? Então essa foi uma forma também de sequenciar o assunto criação de filhos, né? Numa cadência, né? Então a gente fala sobre planejamento familiar, a gente vai falar sobre a autoridade dos pais, a gente vai falar sobre os avós, tem uma aula bônus para as avós deixarem as mamães cuidarem de seus próprios filhos, né? Tem uma aula especial para os filhos, né? De exortação aos filhos, à obediência. Então, eu queria convidar vocês, se não viram ainda o programa do curso, para darem uma olhadinha lá. Corre, Corre lá. As inscrições são só até terça-feira. Tô até com a mão gelada. Só até terça. Semana foi uma correria por aqui, mas eu tô louca pra ir lá. Eu já vi o programa mais completíssimo. Até me perguntaram aqui no Instagram de disciplina e tudo mais. Gente, é um curso completo. Nossa, dá pra ir. A gente procurou trabalhar muitos fundamentos bíblicos, né? Então tem muito texto, muito trecho, muitos autores, muitos livros citados, né? Para que a gente possa ter fundamento para essa missão que é tão difícil,
Perfeito. Ai, Simone, eu queria te agradecer, só tenho a te agradecer. Obrigada Ah, por esse eu espaço que para tenho. mim. Eu sei que o Obrigada, foi pessoal tá muito bom. aqui assistindo, legal, que bom. Eu agradeço por vocês estarem aqui, mas ó, para mim, eu fui a primeira a sentar aqui para ouvir tudo isso. Obrigada por estar compartilhando tudo isso, auxiliando, né? A Obrigada, meu gente que é mais bem. nova nessa caminhada precisa tanto desse auxílio. Nem sempre, né? Eu vejo que muitas mulheres aqui não têm, né, um auxílio na sua igreja, né? Precisa procurar o Verdade, seu pastor, precisa procurar nessas mulheres mais velhas e muitas vezes não verdade. encontram, é uma dificuldade. E a gente busca, É então, né? verdade. É um privilégio, assim, a gente ter hoje essa internet para poder auxiliar. Que não seja um Verdade, é escape, que benção. não seja uma fuga, que não seja um espaço onde a pessoa Aham, ache que pode estar desigrejada, mas que ela possa extrair o verdade. melhor, né? Daqui desse É convívio. isso aí, seja um Obrigada. instrumento. Muito bom, Bruninha. Obrigada Amo demais. você, amo o Pedro, essas crianças lindas. Um beijo, E viu? nós Deus abençoe também. vocês. Amém. Beijos em todos. Beijo. Tchau.